Amém, igreja? Boa noite, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Que a graça do Senhor continue sendo derramada sobre as nossas vidas nessa noite e que o Espírito de Cristo ele possa estar livre a andar no meio da igreja e ver corações verdadeiramente dispostos a receber deste maná que o Senhor já tem derramado sobre as nossas vidas nessa noite. Amém? Quem puder se ajoelhar, vamos ajoelhar para orar mais uma vez, por favor. Ó Senhor, graças te damos, porque estamos mais uma vez na casa do Senhor. Graças te damos, ó Pai, por mais uma vez o Senhor ministrar em nossos corações. Graças te damos, ó Pai, porque a tua palavra fala que, ó, quão bom e quão maravilhoso que os irmãos vivam em união. Que nesse momento as nossas mentes, os nossos corações sejam unidos em Cristo Jesus, para recebermos, ó Pai, continuar recebendo do teu maná e sairmos daqui, Senhor, totalmente diferente de como entramos. Tudo aquilo, Senhor, que o inimigo tentou neste dia para nos distrair, para nos afastar da tua palavra, para chegarmos na tua casa com a mente totalmente sobrecarregada, com a mente totalmente distraída, eu venho repreender agora em nome de Jesus. Que toda arma forjada do inimigo contra as nossas vidas, ó Pai, já caiu por terra agora em nome de Jesus. Pai, me prostro diante de Ti, pedindo que não seja eu, mas seja o Senhor. Que todo exibicionismo, toda obra da carne, todo respondente seja dominado pelo Espírito Santo de Cristo. E que somente o Senhor fale e que os ouvidos estejam atentos, ó Pai, para receber a Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. A palavra que o Senhor nos traz essa noite é língua, um instrumento de bênção ou maldição na tua vida? Por que o Senhor me trouxe essa palavra? Eu tinha visto um vídeo e nesse vídeo a pregadora ela fala sobre a vida de Jacó. E nós sabemos que Jacó amava mais Raquel do que Lia. E também sabemos que, na verdade, ele trabalhou por 7 anos para ter Raquel, porém foi enganado pelo seu sogro e teve que se casar. Casou-se com Lia, achando que era Raquel. Depois ele teve que ficar mais Benjamim. Mas não na vida dos outros. Muito humana. E nós vamos entender no estudo que a nossa boca foi feita para adorar. A nossa boca, a nossa língua, nossa boca, o Senhor enche de louvor. E todas as vezes que eu olhava, o Senhor falou assim para mim, eu olhava assim na meditação com o Senhor, ele falava assim para mim, e isso trouxe na tua vida muita ingratidão. E me fez ver cada momento de ingratidão. Sendo que eu tenho muito mais motivo para engrandecer e agradecer ao Senhor do que ser ingrato. Mas uma língua que só fala, só pronuncia maldição, a gente fala que a boca fala do quê? O coração está cheio. A nossa mente, como a gente já estudou, a nossa mente está cheia. O que o Senhor quer dizer para nós? Para mim, Ele disse para mim, eu vou passar para a igreja. Muitas vezes a maldição está dentro da nossa mente. Vamos abrir as nossas Bíblias, primeiramente em Provérbios 18, 21, página 712. Provérbios, capítulo 18, versículo 21, página 712. Amém? A morte e a vida estão no poder da língua. Aqueles que a amam comerão do seu fruto. Então, tudo aquilo que eu falo, que eu abençoo, eu colho os frutos de bênção. Mas tudo aquilo que eu também amaldiçoo, eu também colho os frutos da maldição. E Jacó colheu esse fruto.
com a morte de Raquel. Ele, sem saber, ele amaldiçoou a própria esposa, a quem ele amava. Vamos abrir as nossas Bíblias agora, em Gênesis 31, página 63. Gênesis capítulo 31, página 63. Vou contextualizar com vocês, para vocês entenderem. No comecinho do versículo 30, Jacó foge de Labão, porque ele temeu o seu sogro, o seu tio, e fugiu com as esposas. E depois que Labão, ele percebe que Jacó foi embora, ele vai persegui-lo. E durante a noite o Senhor se faz presente na vida dele, durante o sonho, e fala para que ele não fale nem bem. É um sonho. Quando você busca o Senhor, Ele será o Senhor dos exércitos na tua vida. Ele vai frear todo aquele que virá contra a tua vida. Porque Labão queria destruí-lo, queria trazer os netos, as filhas de volta para casa. Mas o Senhor falou, não faça, não fale nem bem nem mal, quer dizer, não faça nada contra o meu servo. E o Senhor o protegeu. E quando ele chega, encontra Jacó, os dois conversam. E nisso, quando Jacó sai da casa de Labão, a sua esposa, Raquel, ela esconde, pega os deuses do seu pai, esconde. Jacó não sabia disso. E nisso, irmãos, ele chega, conversa com Jacó e fala, então por que furtaste os meus ídolos? Vamos ver isso no versículo 30. E agora, se decidiste ir-te pelo muito que anelas pela casa de teu pai, contudo, por que tu furtaste meus deuses? Isso, Labão, ele acusa Jacó de roubo. E nisso, o Senhor fala para nós, irmãos, eu preciso orar um pouquinho, tá bom? Eu peço a oração dos irmãos, por favor. Senhor, eu te peço o teu socorro e a tua ajuda. Por favor, Senhor, que toda obra do inimigo contra a minha vida, contra a mente dos meus irmãos, eu venho repreender e desfazer em nome de Jesus. Eu peço o teu socorro para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. O inimigo não vai, Senhor, atrapalhar a tua palavra, Senhor. Ele tentou tocar no som e não conseguiu, Senhor. Não vai tocar, Senhor, neste culto para a honra e glória do teu nome. Toma minha mente cativa, levando a obediência em Cristo, Senhor. Eu me revisto de Cristo, do poder de Cristo, da sabedoria de Cristo, para que o teu nome seja exaltado nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. E aí, no versículo 31, e Jacó respondeu e disse a Labão, porque eu tive medo, pois eu disse, se porventura tomaste as forças tuas filhas de mim, com quem encontrares os teus deuses, nossos irmãos, discerne o que é teu comigo e toma de ti. E aí o Senhor começou a ministrar na minha vida, grandemente. Depois que o Senhor ministrou, o Senhor me apresentou um vídeo. Irmãos, aquele vídeo ele me chocou inteirinho. E eu pude entender naquele vídeo o quanto que a palavra tem poder. O quanto, irmãos, que a palavra ela tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Muitas vezes, irmãos, nós nos amaldiçoamos sem perceber. E o Senhor começou a mostrar na minha vida. Quantas vezes eu falei para o Senhor, eu não consigo. Isso é uma bênção ou uma maldição? Eu não dou conta. Eu não estudei para isso.
Como eu posso? Tinha muitas coisas, deu uma apagada na mente. Eu falei muitas vezes que eu não era capaz, obrigado. Eu não era capaz das coisas. E muitas vezes eu falei assim, ó, eu não sei ser pai, porque eu não tive pai. Eu não tive pai para me ensinar. Eu não tive pai para me corrigir. Eu não tive pai para mostrar, falar, isso é certo, isso é errado. Então eu não sei corrigir meus filhos. Eu não sei educar meus filhos. Eu não sei colocar meus filhos no caminho que devo seguir. Irmãos, isso foi anos e anos de lançar maldição sobre a minha vida. De olhar e falar assim, ó, eu não sei, então eu vou do jeito que eu sei. E o Senhor, com muitos anos, lutando, falando, até que minha esposa falou, você tem que parar de falar isso. Você tem um pai. Aquele que te cuidou, aquele que te protegeu, aquele que te guardou. Irmãos, minha vida foi muito sofrida. Assim como a vida do irmão Carlos, que foi adotado, teve muitas coisas que ele passou pela vida dele, o Senhor me fez lembrar essas coisas, irmãos. A gente tem que pedir para o Senhor, traz esses memoriais, porque com o dia a dia, irmão, com o passar dos anos, se esquece. O Senhor estava comigo quando eu fui abusado. O Senhor estava comigo quando eu passava fome. O Senhor estava comigo quando eu dormia na rua. Quantas e quantas vezes, irmãos, eu estava indo dormir na rua, Deus tocava no coração de uma vizinha, ela me procurava, vem, dorme aqui na minha casa. Isso não é um afeto de um pai, um carinho de um pai, uma atenção de um pai. Quantas vezes com fome, irmãos? Só quem já passou fome sabe a dor que é. Quantas e quantas vezes com fome, o Senhor trazia comida para mim, fazia de jeitos, assim, qualquer não, porque Deus não faz de qualquer jeito, perdão. Mas fazia de jeitos tão poderosos, e eu me alimentava. Isto é ou não é um cuidado de um pai? Quantos de vocês que estão aqui hoje, que estão pela televisão, já teve dificuldade? Quantas e quantas vezes nós passamos por circunstâncias que aos nossos olhos falam assim, é impossível. Eu não consigo. Eu não dou conta. Mas Deus falava assim, vem, eu vou te ensinar. Cristo pegava na nossa mão e falava assim, eu vou te conduzir nesse caminho. Muitas vezes Cristo fala, olha, o meu Pai, Ele mostra para nós o zelo de um Pai. E eu comecei a pedir perdão para o Senhor. E agora, irmãos, eu tenho que lutar dobrado para aprender a ser pai, para ensinar como pai e ser verdadeiramente um pai. É fácil? Não é, irmão. Minha carne não quer fazer isso. Muitas vezes minha carne quer deixar de lado. Mas por eu ter lançado essa maldição, eu tenho uma luta dobrada na minha vida. Já pedi perdão para o Senhor? Já. Mas a gente, como diz na palavra do Senhor, aquele que planta vento, colhe o quê? Tempestade. Essas maldições o Senhor me perdoou, sim, mas eu tenho que passar por elas para aprender a dar o valor necessário no Deus que nós servimos. Com Jacó, ele, sem saber, irmãos, sem perceber, ele amaldiçoou a quem ele amava. Quantas vezes nós trazemos condenações para os nossos próprios filhos? Quantas vezes o Senhor me fez ver e falou assim, você é burro, aprende direito. Não tem jeito não. Quantas vezes nós amaldiçoamos o nosso trabalho, eu não queria estar aqui, eu não queria fazer isso. Às vezes, irmãos, é uma coisa que você buscou por muito tempo. E quando Deus te dá,
Em vez de você, no começo você até se alegra, nossa Deus, obrigado, obrigado, mas vai se passando o tempo, vai se passando as circunstâncias, vão se criando circunstâncias, que você começa a blasfemar. Blasfema porque está trabalhando, blasfema porque está comendo arroz e feijão, blasfema porque só tem uma coberta. E quem não tem, quem não está comendo, quem que se levanta de manhã com o currículo debaixo do braço e chega tarde, anda a cidade toda de pé e chega tarde e não tem trabalho? E sabe que vai chegar em casa, os filhos vão estar querendo comida? Olha o quanto que nós somos abençoados, mas mesmo assim nós amaldiçoamos a nossa casa, os nossos filhos, nosso trabalho. Ah, eu não aguento esse carro, irmão. Quantas pessoas andam de pé? Ah, isso tudo é chato. Não, não é, irmão. Você lutou para estar lá, para fazer uma faculdade, não é chato, não. Dá valor. Lança a bênção para o Senhor. Me ajuda a olhar com os teus olhos de benignidade. E ver o quanto que Deus extrai as pérolas e te mostra, fala, olha aqui, ó. Olha aqui. Olha este. Irmãos, o Senhor me falou na hora do discipulado da Simone, eu falei assim, Deus fala muito comigo quando eu estou conversando com alguém. E ele falou assim para mim, até escrevi na hora, a palavra ela tem poder, irmãos. E Satanás espera que nós venhamos dar esse poder para ele. Como, irmãos, que eu dou o poder para Satanás? Agradecendo? Abençoando? Ou maldizendo? Ou lançando maldição na sua vida, na sua casa, em todas as áreas que aqui já foi dita? Satanás fica espreito, irmãos. Como foi dito aqui, ele está como um leão, bradando como um leão ao nosso derredor. Então ele espera a brecha. E o mais importante, assim que o Senhor ministrou na hora, até eu falei para a Simone que eu estava escrevendo, são as precipitações das nossas palavras. Quantas e quantas vezes eu quebrei minha cara por ser precipitado com aquilo que eu falava. Quantas e quantas vezes eu fui precipitado de espera, não saber esperar no Senhor e socar a cara e levar aquelas invertidas. Quantas e quantas vezes, irmãos, por precipitações, nós erramos o caminho. Grave essa palavra, Senhor, não me deixe ser precipitado nas minhas palavras. Por quê, irmãos? A precipitação das palavras são um manjar para o diabo. É um manjar, um banquete de legalidade contra a nossa vida. Porque todas as vezes que somos precipitados, não sabemos esperar no Senhor, Satanás ele vai só pegando para si as legalidades. E depois usa honra contra a tua própria vida, contra a minha própria vida. Fala, Senhor, não me deixe ser precipitado, como foi dito no sábado, não me deixe ser sinceramente enganado. Tira a precipitação da minha vida, da minha boca, do trabalho. Às vezes no teu trabalho, no teu estudo, você vai olhar as coisas e se Deus vai falar, espera. Não, vou deixar que eu faço. Não era para você fazer. Espera. Aí você toma uma carga que é para você. E Satanás vai lá e coloca mais peso em cima. Porque não era para você. Não era aquilo que Deus queria. Quantas vezes nós trazemos peso para as nossas vidas, para a nossa casa, para os nossos filhos? Que hoje você entenda, irmão, e saia daqui com o coração, com entendimento em Cristo Jesus, de usar a tua boca para abençoar. Se você olhar e for amaldiçoar, freia a tua língua. É fácil? A palavra de Deus fala que o homem que consegue frear a língua, freia o corpo todo. E que nós possamos em Cristo entender isso. Falar, Senhor, então me ajude a frear. Me ajude a semear bênção na vida dos meus filhos.
na minha vida. Porque usamos contra nós mesmos. E depois, irmãos, começa a ingratidão e começamos a questionar a Deus. Deus, mas por que isso está acontecendo na minha vida? O Senhor não está vendo? E você não presta atenção que foi você que deu a bandeja para o diabo na tua vida. Peça para Deus te mostrar as maldições que você lançou sobre a tua vida, sobre a tua casa, teu trabalho, a tua família. Esse vídeo, irmãos, depois eu vou postar no Zap da igreja. Essa moça, ela tem 32 anos. Ela casou com, se eu não me engano, com 22 anos. E todas as vezes que perguntava para ela, mas você vai ter filho? Não. Eu prefiro ter uma doença mortal do que ter um filho. Eu prefiro ter uma doença do que ter um filho. Isso, irmãos, anos e anos e anos ela falando isso. 2 anos antes desse testemunho que ela deu, ela engravidou. Ficou aquele medo, aquela angústia, você vê os detalhes daquilo que a gente fala. E aí ela fala assim, no começo eu não quis, mas em nenhum momento eu pensei em abortá-lo. Decidi ter a gestação. Passaram-se os meses, então ela assim, aquele amor, sabe? Roupinha e tudo mais, aos 6 meses ela era assim. Depois ela descobriu que era uma menina, o nome da menina ela colocou como Antonella. Irmãos, com 6 meses ela teve um sangramento e abortou. Nesse aborto, assim, ela chorou muito. Ela já estava com o quarto da criança pronto, tudo prontinho, tudo bonitinho. Ela abortou. E o que ela fez? Voltou assim. Eu não falei, isso é coisa de Deus, eu não ter filho. E não sei o quê. Irmãos, alguns meses atrás ela falando, ela descobriu que estava com câncer no pâncreas. E quando descobriu, já estava em estágio 4. Não tem como operar. E aí ela fala, irmãos, assim, o resto de dias que eu tenho. E quando eu vejo uma pessoa falar assim, esse algo sofre, não fala isso não. Você não sabe esse peso. Ela carrega esse peso. E assim somos nós nas nossas vidas, irmãos. Seja em qualquer área da tua vida, está difícil, invoque o nome do Senhor. Se você é um servo, o Senhor enviará os teus anjos para te guardar. Não é assim que fala o Salmo 91? Aquele que habita na sombra do Onipotente. Quando você está na presença do Senhor, há momento de blasfêmia? Há momento de você murmurar? Há momentos de você ser ingrato? Há momentos de você amaldiçoar? Ou há momentos de gratidão, de amor, de paz? Pense nisso, irmãos. Saia dessa noite e fala, Senhor, me mostre todas as maldições que eu lancei sobre a minha vida, sobre a minha casa. E que vocês tenham essa noção, esse peso que o Senhor me fez ver. E hoje eu tenho que ir lá botar dobrado, irmãos. Como eu disse, para aprender a ser um pai. Mas eu aceitei aquele, definitivamente, aquele que pode ser meu pai. Que sempre foi meu pai. Que é meu pai. Que nós possamos, irmão, sair com esse entendimento de buscar o Senhor enquanto se pode achar. Eu coloquei um post que fala isso, aquelas mensagenzinhas. E como nós aprendemos, irmãos, que a maior cura que o Senhor quer nos fazer é a santificação. Essa é a maior cura. O Senhor quer que nós nos santifiquemos.
E nisso, nesse post, fala assim, né? Na conversão, Deus tira você da lama. Na santificação, Ele tira a lama de você. Eu ia colocar só no dos homens, só no Homens de Coragem, mas o Senhor pediu para, não sei quantos viram esse post, mas o Senhor falou para mim, falou assim, eu lembro que muitas vezes eu brincava no meio do barro, e depois eu vim embora, então o barro secava no corpo, e na hora de tirar o barro, como doía, porque grudava nos cabelos, e aquele trabalho para tirar, e o Senhor falou no meu coração, é isso, a santificação dá trabalho, mas eu preciso tirar essa lama de você, né? Eu preciso arrancar, vai doer, mas é para te curar. Então, esse pecado na tua vida, meu filho, eu quero arrancar. Eu quero tirar essa lama da tua vida. Vamos abrir agora Provérbios, capítulo 31, página 725. Então, nós entendemos que os nossos lábios, irmãos, ele tem que ser para abençoar. Nós entendemos que os nossos lábios, irmãos, ele tem que ser para abençoar. Tem como, irmão, a árvore má dá frutos bons? Tem como numa casa que a mãe, o pai e os filhos só se amaldiçoam ter a presença de Cristo? Tem como, irmãos, na casa de alguém aonde só tem coisas más, pensamentos, ações, atitudes, maldições? Tem como Cristo adentrar nessas densas trevas? Nessas densas trevas? A irmã White diz assim que aonde os anjos de Cristo não são bem-vindos, ele não chega nessa casa. Nós podemos dizer a nossa casa física, a nossa casa espiritual, mas também nós sabemos que nós somos a casa morada. Se há dentro de você, se há dentro de mim, o que há dentro de mim não deixa com que os anjos do Senhor me iniciem, que o Espírito Santo adentre, não tem como, porque nós sabemos que o Espírito Santo é Cristo. Então nós temos que entender disso. O Espírito Santo é o poder de Cristo. Obrigado. E nós sabemos, irmãos, que onde há trevas não há luz. E onde há luz, não há trevas. Então nós podemos sair daqui hoje falando assim, Senhor, usa os meus lábios para abençoar, para trazer a tua bondade. Debaixo, no rodapé da página 725, está assim, 31.26. A lei da bondade nos lábios. O Senhor auxiliará cada um de nós onde mais necessitamos, na grande obra de vencer e sujeitar o próprio eu. O que o Senhor está dizendo aqui, então? Ele vai nos auxiliar em cada área da nossa vida. Para quê? Para nós amaldiçoarmos as nossas vidas ou para abençoarmos? Que a lei da bondade esteja em vossos lábios e o óleo da graça em vosso coração. Isso produzirá maravilhosos resultados. Sereis brandos, cheios de simpatia e corteses. Todas essas graças são necessárias. O Espírito Santo deve ser recebido e incorporado em nosso caráter. Então, ele será como um fogo sagrado, produzindo incenso que acenderá a Deus, não de lábios que contendem, mas como restaurador de almas. Vosso semblante refletirá a imagem do divino. As palavras rudes, críticas, descorteses ou severas tão prontamente brotam dos vossos lábios precisam ser reprimidas. Éder, você precisa reprimir a sua boca. Tira a ira. Tira a contenda das suas bocas, dos seus lábios.
que os seus lábios venham ter a lei da bondade. As palavras rudes, críticas, perdão. E o Espírito Santo de Deus falará por meio do instrumento humano. Quer dizer, depois que você aceita todo esse tratamento, que você se dispõe a Cristo, o Senhor vai te usar. Contemplando o caráter de Cristo, vós sereis transformados à sua semelhança. Unicamente a graça de Cristo pode mudar o coração, e então refletireis a imagem do Senhor Jesus. Deus nos chama a sermos semelhantes a Ele, puros, santos, incontaminados. Cumpre-nos apresentar a imagem do divino. O Senhor é o nosso único ajudador. Por sua graça, aprenderemos a cultivar o amor, a nos educarmos para falarmos bondosa e ternamente. Mediante sua graça, nossas maneiras frias e rudes serão transformadas. A lei da bondade estará em nossos lábios, e os que estiverem sob a preciosa influência do Espírito Santo não sentirão que seja uma prova de fraqueza chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. Devemos cultivar excelências celestiais de caráter. Precisamos aprender o que significa ter boa vontade para com todos os homens, o sincero desejo de ser como luz do sol e não como sombra na vida dos outros. Meus irmãos, permite que o vosso coração venha a quebrantar-se e a tornar-se contrito. Fluam em expressão de amor e simpatia de vossos lábios, que não impedirão vossas línguas, que outros sintam o calor que o amor pode criar no coração. Quer dizer, você chegará tão cheio de luz, mas tão cheio de poder, que isso vai contagiar aquela pessoa que estará do seu lado. Ela pode estar triste, ela pode estar amargurada, ela pode estar do jeito que tiver. Porque a sua luz brilhará, refletindo o caráter de Cristo. Os irmãos devem ensinar os professos discípulos de Cristo a corrigir os males que têm existido por muito tempo. Então, irmãos, não se atemorize, não fique com ódio, com raiva, se algum irmão te exortar sobre isso. Irmão, muda, para com isso. Essas coisas não se agradam ao Senhor. Não endureça o seu coração. Deus pode usar até uma pedra ou uma mula para falar conosco. Ele é Deus. A corrigir os males que têm existido por muito tempo. Como? O que, irmãos? O egoísmo, a frieza e a dureza de coração. Esses traços revelam que Cristo não está habitando na alma. O que o Senhor quer dizer então para nós essa noite, irmãos? Que toda maldição das nossas vidas, que estão nas nossas vidas, muitas, não são proferidas por outras pessoas, mas somos nós mesmos. Nós mesmos que nos incapacitamos. Nós mesmos que colocamos barreiras e mais barreiras. Não deixamos de tomar posse, como o irmão falou. Nós deixamos o mar e vamos para a praia. Colocamos obstáculos. Damos uma bandeja, um manjar para o inimigo. Mas quando nós reconhecemos a bondade de Deus, reconhecemos que a nossa boca tem que ser proclamar a bondade desse Deus, a lei dele, o seu caráter, é o ato de bondade em nossas vidas. Sua bondade nos seguirá. Nós temos que pedir isso de todo dia. Falar, Senhor, que a sua bondade me siga, aonde quer que for. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti.
Então, que nessa noite, irmãos, o Senhor possa falar conosco, continuar falando conosco e mostrar para cada um as maldições que trazemos dentro da nossa vida, da nossa família. E falar, Senhor, a tua bondade me seguirá. Peça perdão, porque isso é mais um ato de santificação na tua vida, amém? Vamos nos levantar para adorar o Senhor. Esse louvor fala isso. A bondade de Deus mostra o quanto que Deus é bondoso conosco. Mesmo nós não merecendo. Ele deu o seu filho para morrer por nós.